Queridos, saindo da minha casa um pouco antes, eu queria compartilhar para vocês algo que me veio à mente. E eu comecei a pensar sobre a morte. E falando sobre a morte, que é uma consequência do pecado, uma fatalidade que não estava nos planos de Deus, nós nos deparamos com a realidade de que muitos amados nossos, muitos queridos, ultimamente partem para o Senhor, mas deixam saudade, e muita saudade. E eu pensando que a morte ela vem, eu estou hoje com 41 anos de idade, o tempo está passando, né, queridos? E a gente tem que parar para pensar. A Bíblia fala que a morte ela é algo que desperta o temor ao nosso Deus, desperta o temor. E a gente deve viver essa vida na base do temor do Senhor, porque no final a justiça é com Ele, a justiça será feita por Ele. Nós somos lesados, nós às vezes padecemos de males, de situações que são injustas aos nossos olhos e provavelmente aos olhos do Senhor, enfim. E a gente tem que saber que no final a justiça vem dele. Mas a vida, ela tem que ser vivida pensando nas pessoas que aqui hoje estão ao nosso lado e que nós amamos e podemos amar, aquelas que às vezes nós temos algo contra, mas podemos perdoar, aquelas que nos fizeram males, mas nós podemos orar e abençoar. E eu tive o privilégio de conhecer o Senhor com meus 18 anos, hoje com 41 eu estou. E nessa jornada, alguns irmãos que eu tive o privilégio de conhecer me deixaram saudades, muitas saudades, me deixam saudades, mas ao mesmo tempo me deixaram marcas. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Falar com vocês sobre esperança, sobre marcas que nós podemos deixar. E às vezes são marcas em coisas simples, mas que nós carregaremos por toda a nossa vida. Porque foram marcas do Senhor, marcas abençoadas. E nós devemos marcar as pessoas também. Nos esforçar para deixar essas marcas de amor, marcas de fé, marcas de esperança. E a primeira pessoa que eu gostaria de falar é sobre um irmão simples, que uma das características dele mais marcantes era a simplicidade. E eu nunca vou esquecê-lo, nunca, nunca. Pude visitá-lo em sua casa no morro e subi lá várias vezes em evangelismos com vários irmãos. E o momento mais marcante que eu tive com esse irmão, cujo nome é Adenite, foi na casa da irmã Marisete e o irmão Norival Cardoso, pai. Lá ele sentado com um violãozinho, né? O violãozinho dele, ele puxava um cântico que é inesquecível, irmãos, que é inesquecível, e dizia assim: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim.
e ouviu quando eu clamei por socorro, e ouviu quando eu clamei por socorro, e me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Isso ele cantava às vezes com uma vozinha já bem enfraquecida, ele já estava com uma certa idade, uma boa idade, mas cantava com alegria, cantava com fé, com exemplo de vida, com testemunho de vida, com muita alegria. E isso me ensinou, e creio que não só a mim, mas a muitos. E eu nunca vou esquecer esse irmão Adenite. Foi um marco na minha vida. E a esposa dela foi uma bênção também, irmã Ivanilda, se eu não me engano. Um outro irmão que me marcou também bastante foi o irmão Israel, esposo da irmã Francis. E era um irmão que eu não tive muitas oportunidades assim de conversar, de conhecê-lo. Gostaria muito de ter conhecido mais ele, mas no pouco que eu conheci, eu tenho uma lembrança que me marcou muito dele, que foi numa vigília. Ele bem cansado, já eu acho que enfermo, ele pegou, levantou numa sexta-feira no meio dos irmãos e começou, depois de um louvor cantado pelo irmão Elinho, ele se levantou e começou a puxar um cântico que dizia assim: se o mesmo Espírito que levantou Jesus habita em nós, este mesmo Espírito que levantou Jesus habita em nós, vivifica nossas vidas. Mesmo Espírito habita em nós, vivifica nossas vidas. Mesmo Espírito habita em nós. E ele dançando, irmãos, ele pulando. Acredito que já estava com talvez mais de 70 anos, não tenho muita certeza, não sei bem a idade que o irmão tinha, mas ele já um pouco enfermo, um pouco enfraquecido, pulando, alegre, feliz, com esperança, com alegria, enfim, com o Senhor no seu coração, nos trazendo essa bênção do Espírito, essa bênção espiritual, por vermos ele fazer tal coisa com tanta espontaneidade, como uma reação, uma marca do Espírito, porque o Espírito habitava nele, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor. E esse mesmo Espírito que levantou Jesus, habitando nele, vivificava o irmão na sua fraqueza, na sua limitação naquele momento. E um dia vivificará e levantará o irmão Israel dentre os mortos. Essa tem que ser nossa fé, essa tem que ser nossa esperança, essa tem que ser nossa alegria, para a gente poder viver aqui nessa terra. E
eu vou fazer depois uma outra parte, vai ser uma série de vídeos que eu estarei fazendo para os irmãos, para não ficar muito longo. E um último irmão que eu gostaria de estar passando, compartilhando com vocês nessa parte do vídeo, é o irmão Francino, pai da irmã Francis. E o irmão era um exemplo para muitas coisas. Ele vinha caminhando, às vezes rejeitava até uma carona, às vezes, mas eu já tive a oportunidade de dar carona para esse irmão querido, dele abençoar o meu carro com a presença dele, a presença do Senhor nele. E ele vinha às reuniões, ele era fiel ao Senhor, fiel, compromissado com os irmãos, compromissado com os trabalhos. E ele falava, e um momento que eu posso dizer que foi o mais marcante com esse irmão que eu tenho lembrança, era nas reuniões, numa das reuniões de irmãos de encargo, bem como nas vigílias ele fazia isso também. Ele pegava e puxava a palavra, pedia a palavra, e ele falava assim, ele citava o texto que está lá em 1 João, primeira carta de João. João falando: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e já venceste o maligno. Então ele falava com toda a força que ele tinha: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E ele falando isso, queridos, eu com meus 19 anos, 20, frequentando assiduamente as vigílias da igreja, me recordo dele com toda alegria, com toda intrepidez, com toda certeza da parte do Senhor, da palavra do Senhor, falando isso: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E isso está na palavra do Senhor, que ele cria e que ele levou consigo para junto do Senhor na eternidade, onde ele está hoje. Queridos, são irmãos que marcaram nossas vidas. Eu irei falar com vocês sobre outros que deixaram marcas, marcaram momentos na minha vida, mas esses por hora são os que eu quero deixar com vocês. E são exemplos de fé, são exemplos de carinho, exemplos de pessoas que conheciam a palavra do Senhor e o Senhor da palavra. Não conheciam apenas de ouvir falar, mas tiveram experiência com o Senhor, tiveram uma vida com o Senhor, um exemplo para dar. E aqui estamos nós, que nós possamos fazer a diferença na nossa geração. E espero vocês em breve. Vou trazer para vocês em breve um novo vídeo para a gente poder estar refletindo sobre essas coisas e enriquecer nosso coração com a esperança da presença e da eternidade e da glória do Senhor. A paz do Senhor a todos. O Senhor seja com todos, em nome de Jesus.